Queridos, hoje nós iniciaremos uma nova série intitulada Novos Começos. Eita Deus! E o título da mensagem de hoje é Um Novo Começo em Direção à Promessa. O texto base é Jeremias 29, 11 a 14, tá certo? Talvez a sua Bíblia, se você puder, abra a sua Bíblia em Jeremias 29, de 11 a 14, tá certo? Abra a sua Bíblia, pode ser no seu aplicativo ou sua Bíblia física, cada um deles tem a sua importância, como eu havia dito. Vai estudar a palavra, estude pela Bíblia física, né? Agora, se você precisa de portabilidade, aí use o seu aplicativo, né? Se é algo que você quer ter perto de você o tempo todo, use o seu aplicativo, que é mais fácil. Então, Jeremias 29, de 11 a 14, nos diz: Eu é que sei que pensamentos a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu até percebi aqui que enquanto eu estava lendo, eu estava, na verdade, dizendo como eu decorei, né? Notaram aí que tá diferente, né, da maneira que eu li. Quando eu olho, rapaz, esse aqui primeiro bota futuro, depois esperança, mas o que eu decorei é dar-lhes esperança e um futuro, né? Foi a maneira que eu decorei, né? Jeremias 29, 11 a 14, é um dos versículos que eu procuro realmente guardar no meu coração, por conta de uma tendência passada, por causa de uma tendência passada, de ver Deus como alguém vingativo, né? De ver Deus como alguém que está ali o tempo todo observando o meu comportamento, e se eu errar num trisquinho, ele diz: não quero mais nada contigo não, né? Então eu fiz questão de guardar isso no meu coração, porque todas as vezes que eu for tentado a achar que Deus se afastou de mim porque eu errei, aí eu lembro de Jeremias 29, 11 até o versículo 14. Sou eu que sei dos planos que tenho ao teu respeito, Fabiano, né? Planos de paz e não de mal, plano de te dar esperança e um futuro, Fabiano. Então você virá a mim e virá orar a mim, e eu te ouvirei quando você me procurar de todo o teu coração, né? É como eu gravo aqui para a minha vida, né? Serei achado por você, todas as vezes que você me procurar de todo o coração, você me achará, pode ter certeza disso. E eu farei com que mude a tua sorte, ou algumas versões dizem, curarei a sua terra, né? Sararei a sua terra. Então é importante nós notarmos aqui o contexto em que Jeremias está escrevendo isso. Jeremias está escrevendo a um povo exilado. Sabe o que é ser exilado? É ser expulso da sua terra. E Israel experimentou isso por diversas vezes. Israel experimentou isso lá na era dos patriarcas com Jacó, quando eles foram expulsos da terra que o Senhor prometeu a Abraão pela fome, né? Então havia fome, havia escassez durante aquele período, e Deus enviou José ao Egito para que José prosperasse no Egito e sustentasse o povo de Deus no Egito. E eles permaneceram no Egito por mais de 400 anos. Mas aí eles começaram a se misturar demais com o povo do Egito, né? O povo do Egito começou a oprimir o povo de Deus, e Deus ouviu o clamor do povo e disse: vou levantar um libertador para esse povo. Levantou Moisés. Moisés tirou o povo do Egito e levou para onde? Para a terra prometida. Só que antes disso também já houve um outro exílio. Lá no Éden. Deus colocou o homem e a mulher no Éden, né, no paraíso, e Deus tinha comunhão frequente com o homem no Éden. Mas o homem pecou, e porque o homem pecou, ele teve que ser expulso
do paraíso. Era porque Deus queria expulsar o homem do paraíso? Não, querido. Era para que um mal maior não fosse feito. Se o homem estivesse no paraíso, tendo acesso à árvore da vida, o pecado se perpetuaria no mundo. Então, por isso, Deus tirou o homem do jardim do Éden, para que ele não comesse do fruto da árvore da vida, né? Aí talvez você fique pensando, ai pastor, podia ter conversado com o homem e dizer, ó, é o seguinte, você não vai poder comer da árvore do fruto da vida não, tá bom? Ó, se o homem não obedeceu nem em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, quanto mais a árvore da vida, né? Então Deus diz, saia, vá-se embora, e eu vou colocar aqui diante do jardim 2 querubins para impedir que você entre, para que o pecado não se perpetue no mundo. Então o homem foi exilado no mundo. Por isso que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Tá bom? A Bíblia também diz, nesse mundo vocês terão aflições. Tenham, porém, bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então o mundo representa esse lugar de exílio. Tá certo? Mas muito bem, Deus levou o povo de volta à terra prometida, eles entraram na terra prometida, prosperaram, mas por uma geração deixaram de ensinar seus filhos sobre o temor ao Senhor, e aquele povo idolatrou, aquele povo desagradou a Deus, e Deus foi muito paciente com aquele povo, levantou juízes para governar aquele povo, levantou reis para governar aquele povo, né? Diversos reis, inclusive, foram idólatras, terrivelmente idólatras. E aí chegou um determinado momento que Deus disse, não, chega. A medida já extrapolou. Né? Então eu vou fazer o seguinte, porque eu quero continuar amando esse povo, porque eu quero que esse povo cumpra as promessas que eu tenho para eles, eu vou ter que levá-los ao exílio, né? Vou ter que dar um choque de realidade neles, e mostrar para eles o que é viver sem a minha presença. E aí aquele povo foi levado para o exílio da Babilônia. Então, Jeremias estava aqui escrevendo uma carta para aquele povo que estava no exílio. E aí eu quero chamar a tua atenção para algo muito sério, muito sério. Quem foi exilado foram os povos que não reconheciam a Deus ou o povo que era pertencente ao Senhor. Quem foi que foi exilado? Foram os estrangeiros ou foi o povo de Deus? Foi o povo de Deus. Isso precisa provocar em nós muito temor. Porque às vezes a gente tem a falsa ilusão. Não, eu sou o povo de Deus, eu estou indo para a igreja todo domingo, né? Então eu posso continuar pecando, eu posso continuar errando, que Deus vai, né, limpar ali as consequências do meu pecado toda vez que eu for domingo ao culto. Eu vou, peço perdão a Ele e aí eu continuo pecando na semana. Está correto esse pensamento? Tá não. Tá não. Deus é misericordioso, Ele nos perdoa tantas vezes, peçamos perdão a Ele, Ele nos perdoa, mas nós teremos que lidar com as consequências dos nossos atos. Nós teremos que lidar com essas consequências. E nós lidamos com essas consequências enquanto nós estamos aqui. Né? Porque de uma coisa nós temos certeza, nós estamos salvos, nós estamos na eternidade. Você tem certeza disso? Amém? Cadê a claquete, rapaz? Fugiu, está bebendo água. Não, pai, não pode beber água, não. Eu não posso beber água, também não pode beber água, não. Não é não? Vou contratar o Júlio para fazer a claquete aqui. Olha aí. Aleluia. Olha aí, tu vai perder teu emprego. Então, querido, Jeremias estava escrevendo a um povo que estava exilado. Era o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, né? Às vezes a gente se anima, né? Quando a gente lê 1 Pedro 2,9, né? A gente se anima, né? A gente lê lá, vocês são nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os retirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, glória, aleluia! A gente se anima com isso, né? Mas foi exatamente o povo escolhido de Deus que foi exilado. E Jeremias, sendo usado por Deus, manda uma carta para aquele povo. Jeremias estava em Jerusalém quando escreveu essa carta,
E ele enviou a carta para aqueles diversos irmãos que foram levados cativos para a Babilônia. Eles foram levados escravos para a Babilônia. Eles não foram para lá livres, não, viu? Não foi um convite que Nabucodonosor fez, não. Ó, pessoal, quem vier aqui para a Babilônia, eu vou dar casa, comida e roupa lavada. Não foi assim, não. Ele escolheu os melhores entre eles, né, os filhos da elite daquele reino, e levou para a Babilônia. A elite já idosa, ele matou. E levou aqueles que podiam servir à Babilônia. Foi o que aconteceu com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Foi o que aconteceu com eles. Eles tiveram que servir à Babilônia. Então Jeremias mandou essa carta para eles dizendo, né, uma palavra vinda de Deus: eu que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes esperança e um futuro, né? Inverti de novo, né? Aqui ele diz futuro e uma esperança. Mas eu quero destacar essa palavra esperança. O que é esperança? Pergunta para quem está do seu lado aí, o que é esperança? Deixa eu pedir uma coisa para vocês aqui, eu pedi no culto de hoje mais cedo, é um testemunho pessoal. Quando eu cheguei na igreja, né, ainda era outro prédio, um prédio que vocês nem conheceram, eu fui muito tocado pela atitude de uma pessoa que me viu sentado sozinho, saiu do canto dela e foi sentado do meu lado e ainda emprestou a Bíblia para eu acompanhar o culto. Então eu vou pedir a você para dar uma olhada, ver se tem alguém sentado sozinho, saia do seu lugar e sente do lado dessa pessoa. Eu vou te dar tempo aí para você dar uma olhada. Bora ver quem vai levantar e sentar do lado de uma pessoa que esteja só. Ou não tem ninguém só? Olha aí. Tem mais alguém aí? Preste atenção, eu quero que você sente bem do lado, não é sentado do lado assim, 10 cadeiras para... É bem do lado ali, encostado mesmo. Tá certo? Bora ver aí, dê uma olhadinha. Dê mais uma olhadinha. Eu estou dando uma olhada aqui, eu estou vendo. Né? Dê mais uma olhadinha. Procura alguém que está sentado sozinho e sente do lado dela. Né? Mateus, sua noiva está sentada sozinha aqui na frente. E... É sua companheira esse capacete? Não? Sabe, queridos, essa atitude me ganhou para Jesus. É por isso que eu quero recomendar a vocês, sempre que estiverem no culto de celebração, não deixe ninguém só, não. Né? Não deixe ninguém só, não. Senta do lado. Está ali do lado, pronto. Está ali do lado. Né? Só para apoiar, às vezes a pessoa, né, pode precisar ali de uma oração. Talvez só alguém para olhar para ela e dizer, Jesus te ama. Talvez seja isso. Tá bom? Então, não deixa ninguém só, não. Hoje, inclusive, a gente vai falar muito um com o outro. Tá bom? Te prepara aí. Te prepara. Então, Jeremias estava escrevendo a 3 grupos de pessoas. Aos que estavam sem esperança, era o primeiro grupo. E o que é esperança? É muito importante entendermos o que é esperança. Lá em Coríntios 13, né, 1 Coríntios 13, você deve observar, tem lá toda uma descrição do que é amor, né? O amor é isso, o amor é aquilo e tal, tal. No finalzinho, ele fala de 3 elementos que são importantíssimos. Quem lembra quais são esses 3 elementos? Fé, esperança e amor. Entre os 3, no entanto, qual é o mais importante? O amor. Então ele diz, olha, de tudo, de toda a experiência que vocês tiverem na terra, tem 3 coisas que são superiores a todas as outras: fé, amor e esperança. Mas entre essas 3, que são as mais importantes, o amor é a mais importante delas. Mas esperança foi colocada como algo importantíssimo dentro de toda a experiência que nós temos. A esperança foi alçada a uma condição de muito importante. E o que é esperança? Esperança, queridos, é a atitude de alguém que espera por algo que ela sabe que já já vai chegar.
Se eu espero por algo incerto, isso não é esperança, é expectativa. Tá bom? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: esperança é diferente de expectativa. Esperança gera fé, expectativa gera frustração. Tá bom? Esperança gera fé, expectativa gera frustração. Então, quando nós esperamos por algo que nós já sabemos que é certo, porque aquele que nos prometeu não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, logo, se ele prometeu, ele vai cumprir. Quando nós esperamos por algo que nós entendemos que já é certo, nós simplesmente esperamos. Sem sofrimento, sem angústia, porque nós sabemos que vai chegar. Deus prometeu, vai chegar. Já a expectativa, a gente fica: será? Será que vai ser? Será que não vai? Será que vai ser? E agora? Será que vai ser? Será que não vai? Isso só gera frustração. E uma frustração que vai se avolumando na medida do que o tempo vai passando, né? Na medida que o tempo passa, na medida que a gente olha para as circunstâncias e percebe que está mais difícil de acontecer, aí a gente diz: ai, não, acho que não vai acontecer não. Aí fica chateado com Deus. Por que, Deus? Eu vejo fulano de tal, que não é dizimista, não é ofertante, não vem para o culto, não vai nem para uma célula, e ele tem isso aqui que eu não tenho. Deus, você não me ama, não. Já que é assim, também já não vou mais para culto de celebração, não vou mais para célula, eu nem acredito mais em ti, Deus. Frustração. Frustração que gerou incredulidade. Triste isso, né? Triste. Porque o segundo grupo para quem Jeremias está escrevendo é para os que tinham falsas esperanças. A falsa esperança, querido, é essa esperança que gera algo que Deus não prometeu. Por exemplo, Deus prometeu que nós viveríamos uma vida sem problemas. Deus prometeu isso? Não, pelo contrário, ele nos adverte: ó, nesse mundo vocês terão aflições, porém tenham ânimo, eu já venci o mundo. Ele ainda diz: alegrem-se, celebrem, se porventura passarem por alguma provação. Então, passar por provação é outra promessa que Deus tem, né? Por quê? Porque nesse mundo nós passaríamos por provações. Aí ele diz: tenham ânimo quando vocês passarem por provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança, queridos, ela anda de mãos dadas com a esperança. Tá bom? A perseverança anda de mãos dadas com a esperança. Então, só tem esperança aquele que persevera. Diga isso para quem está do seu lado: persevere. O terceiro grupo de pessoas eram aquelas pessoas com esperança verdadeira, né? Então, Jeremias estava exortando os desesperançados a se encorajarem a uma boa esperança. Ele estava também advertindo àqueles que tinham falsas esperanças a colocarem a sua esperança no local correto, naquilo que Deus de fato tinha prometido. Mas ele também fala àqueles que tinham esperanças verdadeiras, àqueles que sabiam que Deus ia em algum momento retirá-los daquela situação. Então, ele estava também encorajando aquelas pessoas que já estavam andando em vitória. Então, essa palavra, queridos, é para você que está desesperançado, é para você que, por uma má instrução, está tendo esperanças equivocadas, e também para você que está andando em fé, que está andando em vitória, que está andando nos caminhos do Senhor. Serve para todos nós, né? Para nos encorajar, para nos advertir, para nos exortar. Deus dá novos começos para pessoas. Diga isso para a pessoa do outro lado: Deus te dá um novo começo. Agora deixa eu te dizer uma coisa importante. Deus dá um novo começo. Deus dá uma nova chance. Amém? Deus dá uma nova chance. Tudo bom? Deus está te dando uma nova chance? Amém. Olha o que diz Isaías 43, 18 a 19.
Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Parece com um outro versículo do Novo Testamento, né? 2 Coríntios 5,17. Olha o que diz: se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo? Se alguém está, parabéns, querido, parabéns. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fazem coisas novas. Glória a Deus. Glória a Deus. Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Deixa eu te explicar isso aqui. Porque às vezes as pessoas, equivocadamente, elas pensam o seguinte: Deus está me dando a oportunidade de um novo começo. Aleluia, aleluia, aleluia. Peraí, querido. Lê o versículo direitinho, tá bom? Lê direitinho. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Em 2 Coríntios, as coisas antigas já passaram. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Para que a gente possa ter um novo recomeço, é necessário abrir mão das coisas velhas, do padrão velho. Vocês lembram que domingo passado nós falávamos sobre os odres, né? Que os odres não eram recipientes para se colocar vinho. Qual é o recipiente adequado para se colocar vinho? Qual era? Os odres, né? A gente estava falando de talhas no domingo passado. E o que são os odres? Recipientes feitos de couro. E para quê? Para que uma vez colocado o suco da uva dentro dele, esse suco fermentasse e aquele recipiente suportasse a pressão do gás que é liberado, tá bom? É por isso que o odre tinha que esticar. Então, o que é que aconteceria se eu pegasse vinho novo e colocasse num odre velho? O gás ia se expandir e o odre velho não tinha mais como se esticar. O que é que ia acabar fazendo? Rompendo o odre velho, e o vinho se derramaria. Ok? O vinho representa o quê? Alegria, celebração. Então isso tem que falar alguma coisa com você. Como é que você pode querer um novo começo quando você continua se comportando da mesma maneira que se comportava no passado? Como é que pode? Como é que se vai colocar vinho novo num odre velho? Como é que você vai viver em novidade de vida se você continua se comportando como se comportava no passado? Continua olhando para o passado, continua se comportando como se comportava no passado. Sabe, querido, se você está em Cristo, você é nova, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Então é preciso andar em novidade de vida. E andar em novidade de vida, querido, é arrependimento. Arrependimento exige mudança de práticas, não só de pensamento, mas de práticas. Se eu continuo praticando as coisas que eu praticava no passado, que me levaram a cometer erros, se eu entrego minha vida a Jesus e eu continuo baseando a minha vida nessas coisas que se passaram, eu terei coisas novas no futuro? Não. O que é que eu terei? Coisas velhas. O que é que vai acontecer comigo? Aquele vinho que eu vou colocar no odre velho, nos velhos hábitos, vai se romper. Aquilo que eu esperava que gerasse em mim alegria, vai gerar em mim frustração. Então, o que o Senhor nos incentiva a fazer é olharmos para o passado, perceber no passado onde foi que nós erramos, arrepender-nos disso, ou seja, dizer, nunca mais eu vou fazer isso, e perseverar nessa decisão.
Uma vez que se persevere na decisão de não praticar mais o que praticou no passado, para que você viva em novidade de vida no futuro, uma vez que você persevere nisso, você pode ter absoluta certeza que você viverá coisas novas. Amém? Então, aquele que, enquanto estava no mundo, enquanto estava afastado de Deus, praticava más obras, aí entregou a vida a Jesus e fica esperando novidade de vida. Como é que você vai ter novidade de vida? Quando você olhar para o passado, se arrepender das atitudes do passado, se comprometer a não mais cometê-las, e aí sim você viverá em novidade de vida. Amém? Deus dá novos começos para situações difíceis. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus não é, ai, tua presença é real. Mas na primeira oportunidade que tem de desobedecer a Deus, desobedece. Isso é amar a Deus? É amar a Deus? Não, querido. A palavra diz, vocês me honram com os seus lábios. Mas seu coração está longe de mim. Isso é muito sério. Né? Então não é chegar em casa e fazer louvores ao Senhor. Ai, pastor, enquanto eu estou pecando, viu, pastor, eu boto um louvor. Vai adiantar de alguma coisa? Eu acho que Deus cria até repulsa em Deus. Meu irmão, quer pecar? Peca sem louvor, para diminuir a tua culpa, porque, sinceramente, né? Então, nós temos que viver uma vida que agrade ao Senhor, para que possamos viver o melhor dele. Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, nós temos esperança de mudança, nós temos esperança de novidade de vida. Aleluia! Deus dá novos começos a erros e falhas. Deus dá novos começos, querido. Deus dá novos começos. Talvez você reconheça, pastor, pisei na bola e pisei feio. Pisei na bola e pisei feio. Eu pisei na bola, ela me derrubou, eu bati com a cabeça no chão, sangrou. Eu estou todo dolorido aqui, estou todo estrupiado por causa dessa queda. Deus te dá uma nova oportunidade de se levantar e fazer a coisa certa. Mas para que a gente possa fazer a coisa certa, nós precisamos reconhecer os nossos erros. Deus dá novos começos após erros e falhas. Salmos 51, 10 nos diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O que é que eu quero dizer com isso, queridos? Nós erramos? Erramos. Mas na medida do que a gente erra e confessa o pecado, confessa o erro, nós obtemos de Deus perdão. Nós não precisamos ficar pesarosos, crendo que Deus não nos ama. Deus continua nos amando. Jeremias 29, 11 deixa muito claro isso. Sou eu que sei dos planos que tenho ao teu respeito. Planos de te dar esperança e um futuro. Então Deus deseja o nosso bem. Deus deseja muito mais do que nós, Ele deseja o nosso bem. Amém? Cutuca a pessoa que está dormindo aí do teu lado e diga para ela, Deus deseja o teu bem. Vocês estão dormindo, não me veem, mas eu estou vendo o sono de vocês. João 8, 10 a 11. Nem eu te condeno, vá e não peques mais. Esse é um dos versículos mais usados pelo pessoal do Jesus fofinho, né? Ai, Jesus é tão fofinho. Ele pegou uma mulher em adultério e ela disse, eu não te condeno, tá, minha amada? Aí eles botam um ponto aí. Mas não tem ponto, tem uma vírgula. Depois da vírgula, o que é que está escrito? Vá e não peques mais. Não peques mais.
Sabe, querido, pecado é tudo aquilo que nos distancia do propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Quem aqui quer alcançar os propósitos de Deus para a sua vida? Quem deseja tomar posse da promessa do Senhor? Oh, glória! Então não peque. Então não peque. Porque o pecado nos afasta do cumprimento das promessas. O pecado nos distancia da orientação de Deus. Não nos distancia de Deus. Não é Deus que deixa de falar com a gente é que deixa de escutar, porque a gente está tão envolvido no pecado. A gente está tão envolvido naquilo que causa aquele prazer imediato, aquela satisfação imediata. A gente está tão envolvido naquilo que a gente até escuta a voz de Deus, mas a gente diz, não, eu acho que não é a voz de Deus, não. Não. Está me pedindo para deixar de fazer uma coisa que eu gosto muito. Eu li lá Jeremias 29:11, sou eu que sei dos planos que tenho a respeito. Planos de bem, não de mal. Né? Então, se isso aqui me faz bem, claro que Deus se agrada disso aqui que me faz bem. É assim que a gente interpreta Jeremias 29:11? Não. Jeremias 29:11 nos impulsiona a crermos mais em Deus do que em nós mesmos. Deus dá novos começos até para a história toda. Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada dia. Apocalipse 21, 5. E aquele que estava sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Então, queridos, Deus tem um novo começo até para a história. Para a terra toda, Deus tem um novo começo. Quando Deus criou o homem para que ele guardasse e cultivasse um jardim, não foi? Foi o jardim que foi feito para o homem? Foi? Foi não, querido, foi o homem que foi feito para o jardim. Deus criou o homem no 6º dia da criação, depois dele ter criado tudo. E aí ele olhou para tudo e viu, não há na terra quem cultive a erva. E aí então ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem deveria estar na terra como ministro do Senhor, como imagem e semelhança do Senhor, para fazer na terra o que o Senhor faz nos céus. Esse é o propósito de Deus para o homem. Glorificar a Deus na terra, tá bom? Nosso propósito não é glorificar a Deus no céu, não. No céu ele já tem os anjos. Ele não precisa de nós no céu, não. Ele precisa de nós na terra. E como é que nós glorificamos a Deus na terra? Se parecendo com Ele. É assim que nós glorificamos a Deus na terra. É se parecendo com Ele. Então é importante notarmos que Deus, no final de tudo, lá em Apocalipse, Ele anuncia, haverá o dia em que Ele fará nova terra e novos céus. E ele colocará nessa nova terra e novo céu um novo homem. Um homem que vive em novidade de vida. Um homem que vive uma nova vida, uma nova criatura. Quem aqui está matriculado na classe da nova criatura? Olha aí, está sendo uma bênção lá. Muitas perguntas que estão me deixando em situações difíceis, né? Aqui e acolá tem gente que me faz umas perguntas que eu digo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me desamparastes? Sabe, queridos, na Bíblia, somente Abraão é chamado amigo de Deus. Por isso o título da nossa palavra de hoje, né, do episódio de hoje, um novo começo em direção à promessa. Gênesis 12, de 1 a 4, nos diz, o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã.
Cutuca a pessoa do lado e diz: Abraão era velho quando recebeu a promessa. Sabe, queridos, eu sei que a perspectiva de velhice, ela muda com o tempo, né? Outro dia eu li uma notícia de jornal. Eu sou muito curioso de história. E aí eu vi uma notícia de jornal, uma nota de falecimento, né, de uma pessoa que que morreu em 1904. Né? Então faz bastante tempo, mais de 100 anos, né? Bem mais de 100 anos, 120 anos. E olha o que é que dizia a nota, né? Que anunciando o falecimento da dona fulana de tal, né? E aí tem escrito lá na nota, né, acerca do fato. Uma carroça soltou dos burros, saiu descendo uma ladeira e atropelou uma velhinha de 40 anos de idade. Diga, misericórdia. Já pensou uma coisa dessa? Eu não consigo nem pensar em alguém olhando para mim dizendo aquele idoso. Eu tenho 50. O cara diz uma velhinha de 40 anos de idade. Então a perspectiva de velhice muda com o tempo, muda com o ambiente, com a maneira como a pessoa vive, exposição ao sol, exposição a trabalho excessivo. Tudo isso vai mexendo com a pessoa. Mas Abraão aqui, quando tinha 75 anos já, para nós, para o nosso entendimento, já um homem velho, era, no entanto, um velho vigoroso, um velho cheio de energia, né? Então a gente estava se deparando com alguém que, embora já tenha tido uma experiência muito grande, continuava disposto a viver novos começos. Talvez você ache que não dá mais para você. Talvez você ache que a tua chance já passou, que não tem mais como você ter um novo começo. Eu quero te chamar a atenção para a vida de Abraão, que só recebeu a promessa de Deus quando já tinha 75 anos de idade. Já era um homem idoso quando recebeu a promessa de Deus. Então, se Abraão recebeu uma promessa de Deus com 75 anos de idade, e Deus cumpriu essa promessa, apesar de parecer impossível, não só a Abraão, mas a qualquer pessoa que o visse, embora parecesse impossível, eu te pergunto, Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão? Cumpriu. Deus, inclusive, mudou o nome de Abraão. Né? Ele se chamava Abrão, pai de um povo, quando ele nem tinha filho. Já parou para pensar nisso? Quando Abrão começou a andar nos caminhos do Senhor, ele recebeu uma promessa de que ele seria pai de muitos povos. E aí Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, pai de muitos povos. Mas só Abrão já era um desafio para ele, um homem com 75 anos de idade que não tinha um filho. Então não é o tempo de espera que vai determinar se você vai ou não receber a promessa, mas a perseverança, a esperança que se tem no cumprimento dessa promessa. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Tá certo? Amém? Você crê nisso? Aleluia. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão, quem é solteiro. Espero que já tenha se tocado da dica que eu dei no domingo passado. Se você é solteiro, você faz assim já. Dá uma olhada, né? Você tem uma oportunidade de conversar alguém para almoçar contigo daqui a pouco, tá certo? Você pode convidar essa pessoa para almoçar como amigo, tá certo? Isso não quer dizer nada. Você vai, né, convidar para almoçar. Evidentemente que quem vai fazer o convite é o homem, né? Se tiver algum homem aqui que está esperando receber um convite, fique no final do culto para conversar comigo. Eu já estou com um chicote ali preparado para você, tá bom? Então, por favor, vamos ter atitude decente, né? As coisas precisam ser feitas com ordem e decência, tá bom? Então, é o homem que convida. Então, é promessa de Deus que tenhamos uma família abençoada? É ou não promessa de Deus? É, porque Deus tem um propósito para as nossas famílias. Ele tem um propósito para as nossas famílias. Que a grandeza dele seja anunciada em toda a terra através das nossas famílias. Tá certo?
É preciso lembrar, aqueles que são casados e já têm filhos, é preciso lembrar de uma coisa, ó. O seu casamento não é para a sua felicidade, o seu casamento é para a glória de Deus. Os seus filhos não são para o teu suprimento, os teus filhos são para a glória de Deus. Amém? Nossa vida é para a glória de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem uma promessa para cada um de nós, e Ele cumprirá essa promessa. Só existe uma pessoa que pode impedir o cumprimento dessa promessa. Levante a mão aí, levante a mão aí. É você mesmo, a única pessoa que é capaz de impedir o cumprimento dessa promessa. Só você. Deus não vai impedir porque não quer, Satanás não vai impedir porque não pode. Então só existe uma pessoa que pode impedir que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, e é você. Então precisamos perseverar, crendo. E Abraão tem um exemplo para nós que nós precisamos seguir para ver o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Primeiro exemplo que Abraão nos dá: escute o chamado de Deus. Para que foi que Deus te chamou? Reflita aí. Feche os olhos agora. Feche os olhos. Para que foi que Deus te chamou? Se isso está te gerando angústia, né? Se isso está te gerando uma certa aflição, meu Deus, para que foi que Deus me chamou? Continua perguntando aí para Ele: Senhor, para que foi que você me chamou? Pergunta a Ele aí: Senhor, para que foi que o Senhor me chamou? Qual é o meu propósito de vida? O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é aquilo que o Senhor preparou para que eu faça que vai glorificar o teu nome? Qual é a maior obra que o Senhor deseja que eu realize? Pergunte isso para Ele. E Ele certamente vai te responder. Ele certamente vai te dizer. Pergunta a Ele, qual é a promessa? Eu creio que algumas pessoas aqui já perceberam qual é a promessa que Deus tem para a sua vida. Eu realmente creio que você já notou que promessa é essa. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Para que essa promessa se cumpra na sua vida, existe uma palavra que é fundamental: renúncia. Não existe cumprimento de promessa que não traga consigo renúncia. É necessário renunciar aos velhos padrões. É necessário renunciar à velha forma de conseguir as coisas. É necessário renunciar aos ídolos que nós adoramos no passado. É necessário renunciar. É importante notar que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se, renuncie a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Segundo ponto: decida romper com o passado e caminhar pela fé. É interessante que quando Deus disse a promessa a Abraão, quando ele diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrar, Ele não entregou um mapa para Abraão. Abraão, é o seguinte, está aqui o mapa. Primeiro você vai aqui para Harã. De Harã você vai para esse outro local. Depois você vai para esse outro, até chegar nesse local aqui. Quando você chegar nesse local, aí você vai se estabelecer, tá certo? Você vai crescer de tal ponto que os teus pastores vão acabar se desentendendo com os pastores do teu sobrinho Ló. E aí você vai mandar Ló ir para um canto, você vai para o outro. Eu estarei contigo em todos os momentos da sua caminhada, tá certo? Vai ter um momento que você vai ter que enfrentar uma guerra, você vai resgatar Ló, né? E deixa eu te dizer, quando você estiver bem velhinho, né? Bem velhinho, aí eu vou mandar um anjo aí, que o anjo vai dizer, próximo ano eu vou chegar aqui, tua esposa vai estar grávida, tá certo, Abraão? Eu vou fazer isso tudo por você, e você vai morrer numa velhice tranquila, com o seu filho Isaac. Mas deixa eu te dizer, tu vai pisar na bola também, tu vai ter um filho com uma escrava chamada Agar, e vai dar a esse filho o nome de Ismael, tá certo? Ismael, eu vou honrar Ismael, porque Ismael é teu filho, tá bom? Porque eu te amo,
porque eu sei que você é meu amigo, eu vou honrar Ismael, mas a promessa vai ser cumprida por meio de Isaac. Deus não fez isso. Deus não fez isso. Ele só diz para Abraão o seguinte: sai da tua terra, do conforto da tua parentela e vai para o lugar que eu te mandar. Foi só isso. A caminhada que Deus nos propõe, queridos, ela é muito semelhante às estradas que nós utilizamos para viajar. Quem aqui gosta de dirigir em estrada? Né? Eu não gosto não, devia estar com a mão baixa. Se eu tiver quem dirija para mim, eu prefiro. Né? Mas a gente está na estrada e a gente está atento aos sinais da estrada. A gente está atento. Né? Se eu estou numa estrada e aquele pontilhado da estrada é branco, o que é que isso significa? Que a estrada é via de mão dupla. Então eu estou indo, mas tem alguém que está vindo. Se eu for ultrapassar alguém, eu tenho que ter cuidado. Né? Eu tenho que ter cuidado. Se o pontilhado for amarelo, o que é que quer dizer? Mão única. Né? Então mesmo que eu passe para o outro lado, todo mundo vai estar na mesma via. Tem outra via do outro lado de uma calçada ou de uma divisória que vai vir o contrário. Mas enquanto tiver ali amarelo, a mão é única. Se eu chegar num canto e tiver uma placa indicando curva acentuada à direita, o que é que eu tenho que fazer? Reduzir a velocidade do carro, né? Apertar o freio, porque vem uma curva fechada. Se lá na frente vier uma outra placa dizendo declive acentuado, o que é que eu tenho que fazer? Da mesma forma, eu vou pisar no freio, diminuir, porque eu não sei quão acentuado é aquele declive, e aí eu vou descer devagarinho, usando o freio motor do carro, para não sobrecarregar o freio, né? Porque pode ser que isso dê problema no carro. Então, os sinais de Deus estão presentes na nossa vida. Na palavra de Deus, esses sinais estão presentes. Na palavra, eles estão presentes. Então, a cada passo que a gente vai dando, a poucos metros da nossa frente, Deus vai indicando para que caminho a gente deve seguir. Ele não é como o Google Maps, que a gente coloca e já dá o trajeto todinho. Não é assim, não. Ele dá um passo de cada vez. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Te anima, olha para o chão. Está vendo aqui as areias? Tua descendência vai ser maior do que as areias. Olha para o céu. Está vendo o céu coalhado de estrelas? Pois é, tua descendência vai ser muito mais numerosa do que as estrelas que estão nos céus. Ele vai dando um passo atrás do outro, animando na medida do que Abraão vai obedecendo. Assim também é a nossa vida, assim também é o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. É um passo de cada vez. Diga isso para quem está do seu lado. É um passo de cada vez. Mas é importante notar, queridos, que cada passo deve ser conduzido pelos sinais que o Senhor nos dá. Então, cada passo que nós dermos precisa ser um passo de santidade, precisa ser um passo de consagração, precisa ser um passo de amor. E amar a Deus não é cantar e adorá-lo no sentido musical. Não, amar a Deus é obedecê-lo. Então, se Ele já nos deu um sinal, obedeça esse sinal. Obedeça esse sinal. Quer prosperar financeiramente? Não se aproprie de nada de ninguém. Não deixe o sol se pôr sem que você pague o salário daquelas pessoas que trabalham para você. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Se a gente seguir esse caminho, certamente a gente prosperará. Deus tem promessa de prosperidade nas nossas vidas? Tem ou não tem? Tem. Mas como é que a gente vai cumprir esses propósitos? Seguindo os sinais. Da mesma forma, você que é solteiro, é promessa de Deus para você ter um casamento abençoado, ter uma família abençoada, é ou não é? É promessa de Deus. Mas Ele dá sinais. Quais são os sinais que Ele dá? Não ande em julgo desigual. Então, se você é crente, se você confia no Senhor, se você é filho de Deus, você não pode nem olhar para uma pessoa que não seja filho de Deus. Pode nem olhar. Mas pastor, nada a ver. Eu posso me relacionar com essa pessoa para ganhar ela para Jesus. Tá certo. Vai nessa. A palavra está dizendo, não ande em julgo desigual. Porque se você andar em julgo desigual, ambos
sofrerão. Não é só você que escolheu errado, não. É também a pessoa que foi escolhida vai sofrer. Porque o julgo desigual provoca isso, sofrimento dos dois. Então, por amor a outra pessoa que não crê, não queira um relacionamento mais próximo, um relacionamento de casamento, não queira não, isso vai dar problema. Vai chegar domingo e você vai dizer, amor, vamos para o culto. Ele disse, eu nem acredito em Deus. O que eu vou fazer em culto? Todo pastor é ladrão. Vou o quê? Ainda vai se incomodar com você. Todas as vezes que você for participar de uma conferência, gastando dinheiro com igreja. Sabe quanto é que dava para comprar de cerveja esse dinheiro aí que tu gastou? Imagina uma situação terrível dessa. Terrível, né? Então, é um sinal que Deus dá. Quer viver uma família abençoada? Quer viver um casamento abençoado? Procura casar com alguém que ame tanto ou mais a Deus do que você. E tudo irá bem na sua vida. Isso é garantia de que você não terá problemas? Claro que não. Você pode casar com uma mulher de Deus, você pode casar com um homem de Deus e também ter dificuldades. Mas uma vez que um e outro temem a Deus, eles vão buscar se consertar por amor a Deus. Não é por amor ao outro, não. É por amor a Deus. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então é a palavra de Deus que nos conduz. Cada passo que nós dermos, busca na palavra de Deus. Vai ler Provérbios. Veja em Provérbios os conselhos que Deus está nos dando para que tudo vá bem na nossa vida. Amém? No caminho da promessa, querido, persevere. Cutuca quem está do teu lado, diga para ela, persevere. Abraão recebeu de Deus uma promessa. Abraão, farei por meio de você uma grande descendência. E Abraão perguntou para Deus, mas Deus, como é que o Senhor vai cumprir essa promessa? Se eu já sou um homem velho, minha mulher é uma mulher velha e nós não temos filho. O herdeiro que eu tenho é Eliezer de Damasco. Eu não tenho filhos. E Deus diz para ele, olha para o céu, olha para a terra. Tua descendência será mais numerosa do que as areias do deserto, do que as estrelas do céu. E Abraão creu. Abraão creu. Gênesis 21, de 1 a 6 diz, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. Eu quero te lembrar que Abraão recebeu de Deus uma promessa quando tinha 75 anos de idade. Lembra disso? Quando foi que a promessa se cumpriu na vida dele? Quando ele tinha 100. Quantos anos se passaram? 25 anos. Você já esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa? Se ainda não esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Persevere. Creia em esperança. A esperança é diferente de expectativa. Expectativa gera frustração, mas esperança gera fé. Amém? O cumprimento da promessa, um novo começo com Isaque. Então Deus deu a Abraão o cumprimento dessa promessa. E o cumprimento dessa promessa era Isaque. Sabe o que quer dizer o nome Isaque? Riso. Riso. Quando você pensa na promessa que Deus te fez, te dá vontade de rir, te dá vontade de se alegrar, te dá vontade de celebrar. Isaque quer dizer riso. Mas há momentos em que Deus pede o nosso riso, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Ele deseja que o nosso coração esteja sempre focado nele, para que tudo vá bem na nossa vida. Então, quando Deus permite que a gente tenha que passar por alguma privação de riso, pode ter certeza, queridos, é porque Ele quer que nós nos alegremos muito mais. É porque Ele quer que nós coloquemos a nossa confiança nele. E uma vez que a nossa confiança esteja nele, ela estará num lugar seguro.
e nós poderemos colher da terra o melhor dessa terra. Quem quer colher o melhor dessa terra? Fique de pé então.